A redação é a prova mais esperada do Exame Nacional do Ensino Médio e dos vestibulares em geral, também dos concursos. Então há sempre uma expectativa, uma polêmica em torno desta prova, que na verdade, como você mesma ressaltou, é esse bicho papão, entre aspas, por parte de alguns estudantes. Isso aqui que a gente está vendo, por exemplo, são algumas revistas, mas são informativas. Tem algo aqui que a gente pode praticar todos os dias e que pode ajudar com a redação, que é a leitura, com certeza. Exatamente, a leitura é sempre o grande diferencial, não só na prova de redação, como em qualquer abordagem de qualquer outra prova que venha a ser cobrada no Enem, nos vestibulares e na vida, né? A gente sabe que a importância da leitura ela abrange muito mais do que os exames vestibulares, e sim outras questões. Então essas revistas, nesse ambiente de leitura, como todos veem, elas são bastante acessadas pelos nossos estudantes. Eles são o tempo todo indicados a praticarem essas leituras de mundo, porque elas vão fazer o grande diferencial. A gente sabe que a estrutura dissertativa ela é trabalhada de uma forma fundamentada, mas que para o aluno fazer mesmo esse grande diferencial, ele necessita realizar essas leituras de mundo diversas, ou seja, estar informado sobre os diversos temas que cercam não só o Brasil, como o mundo. Agora, professor, me conta por que a redação é tão importante aí para o Exame Nacional do Ensino Médio? Primeiro, porque é a prova mais esperada pelo fato de ser uma prova subjetiva, né? A natureza das outras áreas do conhecimento cobradas no Enem, que elas são cobradas em forma de provas, questões objetivas. E a redação é ela que vai avaliar o quê? A escrita do aluno, as ideias, o conhecimento de mundo, um raciocínio sociológico, um raciocínio geográfico, um raciocínio histórico, se o tema for condizente com essa questão. Então vocês estão preparados para levarem para a redação um conhecimento amplo, não só um conhecimento localizado de um único tema, até porque a gente não sabe qual o tema que será cobrado. Mas seja qual for, o Enem, o MEC, sempre vai colocar um tema de grande abrangência, né? A vivência cidadã do aluno. Então, a redação, ela vai avaliar não só esse conhecimento de mundo, mas o perfil, a postura desse estudante nas relações humanas. Então, dá para a gente conseguir algumas dicas? O Enem está chegando, já está batendo na porta, já é esse fim de semana. O que a gente pode dar de dica aí para o pessoal? Apesar de que a preparação tem que ser o ano todo, né? Constante. Mas que dica a gente pode dar nessa redação? Dica número 1. Comece a prova do segundo dia pela redação. Todos sabem que é cobrada no segundo dia a prova de redação, linguagens, códigos e suas tecnologias e a prova de matemática e suas tecnologias. Nesse sentido, em se tratando de redação com a prova subjetiva, qual é a ideia que a gente sempre apresenta para os alunos? Que eles comecem a prova pela redação, no sentido de organizar as ideias, de produzir um rascunho, depois ele vai para as outras provas objetivas e faltando um tempo para terminar a prova, ele volta e faz uma correção da sua redação, observando a escrita, observando as ideias e tentando modificar esse rascunho que será passado a ler. Olha só então, a primeira dica, fazer a primeira redação, mas não esquecer de dividir bem o tempo, até porque a gente demora numa questão, acaba perdendo o tempo da outra. Vamos para a segunda dica então agora. A segunda dica é organizar as ideias na organização para que você não perca tempo. Então, deparei-me com um tema, o ideal é topicalizar as ideias. Você pode trabalhar os modelos causa, consequência, aspectos positivos e aspectos negativos, fato histórico, fato atual, entre outros. Então, organizei as minhas ideias, eu vou montar a estrutura dissertativa. E sempre levando em conta a questão do tempo, porque é uma prova extensa, você tem outras provas objetivas a responder. Então o ideal é que você faça o seu rascunho em tempo médio de 1 hora, para que você não fique a tarde toda na redação. Você não pode deixar as provas objetivas de lado. Então, pessoal, capriche na estrutura, capriche na organização de ideias, na argumentação, nos aspectos visuais. Uma boa redação, ela já começa pelos aspectos visuais. O espelho de sua redação deve ser um espelho impecável, com margens organizadas, com parágrafos bem distribuídos. Mais alguma dica, professor? Sim.
dicas relativas à ativação do conhecimento de mundo na hora da redação. A gente sabe que há sempre uma polêmica em relação ao tema, há sempre uma expectativa, há sempre uma visão. Qual será o tema que vai cair no Enem? Como gostaríamos de saber para já trabalharmos com o nosso aluno? Mas a dica primordial é o seguinte, é que o aluno faça associações desse tema com temáticas diversas. Então, há subtemas, o que eu chamo de temas transversais, que se enquadram em diversos outros. Então, você pode trabalhar com a questão da mídia, você pode trabalhar com a democracia, com as visões de cidadania, de direitos humanos, de respeito mútuo, de ética, porque esses subtemas, sim, eles estão inseridos em diversos outros. Então você tem que aprender a deparar-se com uma situação, um problema no Enem e fazer essas associações, porque o Enem, ele nunca vai cobrar uma temática de difícil resolução. Ele nunca vai cobrar um tema que seja fora do alcance de conhecimento de um aluno que está terminando ou que já terminou o ensino médio. São sempre temas voltados para a diversidade, para a inclusão social, para o comprometimento com a cidadania. Então é preciso que o aluno tenha muito cuidado nessa prova do Enem, porque além de ele ter que apresentar o tema de forma geral e fundamentar a argumentação, o Enem ele cobra uma especificidade que nem todos os vestibulares cobram, que é a elaboração de uma proposta de intervenção, a elaboração de soluções. A ter que produzir essas interpretações de soluções, o aluno deve optar por isso no parágrafo conclusivo. Então ele tem que elaborar soluções para a temática. Sempre a temática ela vai propiciar que o aluno elabore essas chamadas propostas de ação social. Podem ser focados em mídia, em sociedade civil, em governo, enfim. Bom, a gente já finalizou aqui nosso papo, nossas dicas. Agora que a prova está chegando, não precisa só para relaxar, que eu tenho certeza que muita gente já está de cabelo branco, quase cabelo branco, tão jovens e tão preocupados e focados. Mas agora é relaxar mesmo e se concentrar para a prova. Concentrar para a prova e buscar sempre uma significativa ampliação do conhecimento de mundo na redação, porque vai ser o grande diferencial na avaliação do maior exame do mundo, né, que é o Enem.